Eu quero, evidentemente, saudar a FNAC, ou agradecer a colaboração da FNAC. Quero agradecer a colaboração do José Manuel Fernandes, que é diretor da revista 21, Ter Opinião, que é a revista da Fundação, sob os auspícios de quem nós organizamos esta sessão, e já é a terceira ou quarta aqui na FNAC. Quero agradecer do coração e da cabeça a presença e a colaboração do Jorge Calado, que é um querido amigo, que é um grande cientista e que é um homem de cultura excepcional. Vão-me permitir que eu diga duas palavras, são quase de amor, Daniel, de agradecimento a Daniel, que se prestou a colaborar connosco, que fez tudo o que era preciso fazer, imprimiu as fotografias, trouxe as fotografias de Paris, emprestou-nos as fotografias e aqui estão, naquilo que é, em condições normais, um acontecimento cultural relevante. O Gerard era um grande fotógrafo. Estão aqui a ser vistas pela primeira vez, desta maneira, 22 fotografias, creio eu, que nunca tinham sido vistas, de tempos dos anos 50. Tudo isto se ficou a dever à boa vontade e à amizade de Daniel. Muito obrigado. Eu, antes de iniciar esta conversa, vou fazer uma pequena introdução. Quando o António me convidou para eu dirigir a 21, portanto o anuário da Fundação Francisco Manuel dos Santos, logo no primeiro número surgiu a oportunidade de pedir um texto ao professor Jorge Calado. Eu, como sabem, fui muitos anos diretor do Público e o Jorge Calado era o colaborador que nós não podíamos ter. Não podíamos ter porque ele era colaborador do Expresso e o Expresso tem uma dimensão que, em certas alturas, o Público nunca conseguiu ter e, portanto, nunca o Jorge Calado foi um colaborador do Público, como é um emérito importante e incontornável colaborador do Expresso. Portanto, para mim, a possibilidade de pedir um texto, trabalhar diretamente com o Jorge Calado, era entusiasmante em si só, portanto era uma coisa nova, uma coisa que me entusiasmava. O seu primeiro texto, para o número 1 da revista, é um texto, a meu ver, maravilhoso, interessantíssimo, sobre um tema, enfim, nós estávamos há 2 anos, a situação, há quase 3, a situação não é muito diferente de hoje, já estávamos na crise, e é um texto sobre a relação entre criatividade e crise, se os momentos de crise geram ou não momentos de maior criatividade, ou pelo contrário, destroem a criatividade. Portanto, um tema em aberto, um tema muito interessante e um tema que ele tratou de forma magistral. Quando estávamos a preparar o segundo número, o António disse: olha, sabes que houve uma descoberta importante há umas fotografias, nessa altura estávamos, salvo erro, pouco tempo depois da inauguração da grande exposição do Gerard Castelo Lopes, aquela exposição que esteve ali no lugar, perto do Marquês de Pombal. E ele disse, de repente descobriu-se que havia umas fotografias que ninguém conhecia, que estavam, eu não sei se me vou enganar, mas depois o Jorge corrigirá, estavam num saco por trás de uma poltrona, uma caixa por trás de uma poltrona, num sítio recôndito da casa de Paris, umas fotografias de Praga. Sabia-se que ele tinha estado em Praga, que ele tinha ido a Praga várias vezes, não sabia-se que havia uma fotografia tirada em Praga, em 1957, uma fotografia que várias vezes tinha sido publicada e que era de alguma forma um símbolo da condição humana, que é aquela imagem que está ali. É uma imagem muito curiosa porque é uma imagem de uma pessoa, a primeira de todas, portanto uma imagem de um asiático, que podia ser Praga, mas podia ser qualquer outra cidade. Portanto, é curiosamente uma fotografia de Praga, a única fotografia de Praga que se conhecia do Gerard, mas que curiosamente não tinha que ser Praga, não podia ser outro lugar, e inclusivamente o rosto fotografado é de alguém que claramente não é um centro-europeu, ou pelo menos não é de origem centro-europeia. Portanto, e de repente há um espólio que é descoberto. Então surgiu a ideia de fazer uma primeira publicação dessas imagens no número 2 da revista 21. São, destas 22 imagens que estão aqui, salvo erro, foram, eu não me queria enganar nas contas, mas foram 19 que foram publicadas, 20. Ou foram 20 que foram 20 foram publicadas. Aquela foi publicada em pequenino, só para as pessoas recordarem, e depois foram publicadas as outras imagens, e entretanto
mas isso depois o Jorge explicará melhor. Nesta exposição ainda acrescentam-se 2 outras imagens, essas tiradas em 1971, portanto, alguns anos depois. O meu entusiasmo foi múltiplo. Primeiro, porque eu sou um fã de Gerardo Castelo Lopes, o que não é difícil, ele é seguramente um dos grandes nomes da fotografia portuguesa de sempre e talvez o grande nome do século XX, não sim, há mais 1 ou 2 candidatos, mas muito poucos. Depois, porque 1957 é um ano que para mim me diz muito, eu nasci nesse ano. Portanto, é uma coincidência, mas ainda há pouco, quando me diziam aqui, que pena não termos descoberto as outras fotografias antes, aquelas 2 de 71, eu disse, não, estragava o título e não acrescentei, estragava o meu ano de aniversário. Portanto, não, deixa estar o 57, temos hoje qualquer coisa de novo para mostrar aqui. E, finalmente, há 2 outros motivos que são também muito relevantes, falaremos um pouco deles, penso eu, durante esta conversa. Um é a cidade de Praga, ser a cidade de Praga. Praga não é uma cidade qualquer na Europa, e Praga em 1957, um ano depois, Hungria em 1956, é um momento importante. Todos aqueles que têm uma ideia do que foi a história europeia no século XX, do que foi o pós-guerra, do que foi a cortina de ferro que caiu sobre a Europa nessa altura, o que aconteceu a essas cidades do leste europeu, de que Praga é seguramente uma cidade emblemática, não apenas porque 9 anos depois destas fotografias, ou 11 anos depois, perdão, estou aqui, 11 anos depois, em 68, haveria os acontecimentos, haveria a invasão soviética, não apenas por isso, mas também por aquilo que já acontecia nessa altura, é também uma cidade emblemática. Aquilo que eu encontro também muito importante aqui, e sobre isso talvez fosse a primeira questão que eu colocava ao Gerard, é que, não sendo aquilo que nós poderíamos designar como uma reportagem política, é um retrato que diz bastante do que era uma cidade para lá da cortina de ferro nos anos 50. Pelo menos é essa a leitura que eu tenho dele, e julgo também em alguns pormenores, nomeadamente um que penso que tem a ver com o calçado. É muito notado nas notas que o Jorge fez a propósito dessas fotografias. Muito obrigado ao António também por ter dado esta oportunidade de apresentar assim ao grande público um trabalho praticamente desconhecido, Gerardo Castelo Lopes, de quem tive a honra de ser amigo e depois de fazer a grande retrospectiva dele, de estudar e conhecer em grande pormenor a sua obra. De facto, quando se descobriram estas fotografias de Praga, para mim foi um espanto, porque por um lado eu encontrava o Gerard que eu conhecia nas fotografias, mas por outro lado eu encontrava qualquer coisa de diferente e de muito importante, que era o retrato de uma cidade, não através dos seus monumentos, mas através do ambiente e da vida cinzenta que lá se vivia. Uma das coisas que eu reparei é que havia uma centena de fotografias que ele tirou e não havia fotografias de monumentos, praticamente nada, ou se aparecia algum, era assim ao longe, porque aquilo que o interessava eram as pessoas, era de facto a condição humana, a maneira como as pessoas se relacionavam umas com as outras nesse grande teatro do mundo que é a rua. Não havia fotografias dos monumentos e das belezas de uma cidade mais extraordinariamente bela na Europa. Não havia fotografias da Ponte Carlos, não havia fotografias da Catedral de São Vito, etc. É claro que já agora posso adiantar um bocadinho, quando depois soube, e a Daniel, quem presta aqui a minha homenagem e a minha gratidão por toda a confiança que sempre depositou em mim e que depois, no fim, com certeza terá uma palavra a dizer. Quando ela me disse, porque eu perguntei-lhe, mas o Gerard com certeza que voltou a Praga várias vezes. E ela disse, sim, depois de nos casarmos, em 1971 fomos a Praga. Mas também já só vi essas fotografias já depois de ter escolhido o portfólio.
e depois quis ver quais seriam as fotografias que ele tirou quando voltou. Aí sim, aí já há fotografias de monumentos, da Ponte de Carlos, etc., porque, no fundo, eu julgo, não sei, tu confirmarás, que ele levou-te a Praga para te mostrar a cidade, também como turismo, etc., etc., e, portanto, com uma perspectiva completamente diferente, e assim, como uma pessoa que vai a visita uma cidade, digamos, pela primeira vez, devia ser possivelmente a primeira vez que tu ias lá, não? E a única. Não pode evitar fazer também, digamos, uma turnê turística. Mas o que me impressionou, de facto, aqui era várias coisas, e eu tentei, de certo modo, mostrar isso no arranjo que dei aqui às fotografias, que é completamente diferente daquele que tem no portfólio, porque no portfólio as fotografias só dialogam uma com a outra, quando muito, não é? Às vezes podem-se pôr duas numa página, mas é sempre um número limitado. E aqui temos, de facto, 20 imagens de 57 a dialogar umas com as outras. E há 2 ou 3 coisas que eu reparei. Primeiro, a presença ou de polícia, ou de guardas, ou de militares em todo o lado, ou em muitos lados. Em segundo lugar, não me parecia que as pessoas fossem felizes. Há ali uma das fotografias mais extraordinárias que ele tirou, para mim, é aquela daquele casal que está ali, que parece que está encurralado, um jovem casal, ali num canto, num diedro, que estão, obviamente, não numa situação muito feliz. Por outro lado, a presença e a importância que têm as lojas. O Gerard, como todos sabem, era uma pessoa que tinha pudor em fotografar pessoas frontalmente. É por isso é que aquele retrato que fazia parte do seu portfólio e foi exibido muitas vezes, do asiático, numa rua de Praga, podia ser tirado em qualquer altura, em qualquer cidade, é extraordinário, porque ele quase nunca fotografava uma pessoa frontalmente. Fotografava as pessoas quando estavam de costas, fotografava os miúdos, porque as crianças gostam sempre de ser fotografadas, e também fotografava os velhos, porque os velhos, quer dizer, estão a 2 pés para a cova e, portanto, já não se importam, tanto se lhe faz que pareçam bonitos ou que estejam penteados ou despenteados. Ora, aqui, estas são 20 fotografias, o Gerard tirou, talvez, foi 3 rolos, portanto, à volta, uma centena de fotografias. E claro que eu escolhi estas porque o portfólio era limitado, mas haveria outras tantas com as mesmas situações. Mais militares, mais polícias, mais guardas, mais pessoas a olhar para as montras das lojas. E há várias razões para isso, que depois, se quiserem, poderemos falar. Eu diria que se estas imagens fossem conhecidas mais cedo, vou dizer uma coisa um bocado atrevida, mas se fossem conhecidas mais cedo, se tivessem sido conhecidas nos anos 60, nos anos 70, e não fossem apenas conhecidas em Portugal, eu atrevo-me a dizer que aquela imagem do canto ali adiante se poderia ter tornado uma imagem icónica do que eram aquelas cidades e aqueles ambientes. Aquele casal encurralado, como muito bem disse, é uma imagem que tem imensa coisa, quer dizer, acho que tem, não apenas pela sua construção, mas também pelo que ela simboliza, é seguramente uma imagem fortíssima. E ali, como não estão em primeiro plano, até estão a olhar para a câmara. Uma das coisas que eu ia perguntar precisamente é isso, é que terá sido, quer dizer, que explicação é que se pode encontrar para ter sido apenas aquela imagem do asiático a surgir? Terá sido o facto de ela ser de facto tão rara na obra de Gerard que ele acabou por escolhê-la como símbolo de alguma coisa que não era obrigatoriamente Praga, mas como disse, a condição humana? Pois é, a alcunha da imagem era de facto a condição humana, segundo bem, lembro-me do Gerard também se referir a isso, que a Daniel confirmou. Portanto, no fundo, aquilo representa uma pessoa, qualquer pessoa da humanidade em qualquer sítio.
Porque é que ele não usou as outras, que estão aqui outras igualmente belas ou diferentemente belas e significativas? Não sei, talvez porque naquela altura, quer dizer, o regime também não era fonte de grandes alegrias, não é? E, portanto, há o Portugal salazarento, que rima com cinzento, e, portanto, não queria trazer mais desgraça e falta de liberdade para aquilo que se conhecia. E, possivelmente, também, quer dizer, nos anos 50, o Gerard fotografou muito, mas sabemos que ele praticamente desistiu de fotografar em 1966, porque não havia o mínimo interesse na fotografia em Portugal. Era muito difícil publicar fotografias, não havia galerias, não havia praticamente exposições de fotografia de nenhuma espécie, nem coletivas, nem individuais. Portanto, era uma atividade extremamente frustrante. E é significativo que ele, deixando de fotografar, digamos, com o olho de quem quer estar a criar uma obra de arte, em 1966, só volta a fotografar em 1982, porque é nesse ano que ele tem a primeira exposição individual em Lisboa, na Éter, pelas mãos do António Sena, filha de um grande companheiro de fotografia do Gerard, que foi o arquiteto Sena da Silva. A propósito, agora está uma exposição na Cordoaria, mas eu dispenso-me de falar sobre ela. Portanto, ele volta, quando começa a haver, digamos, condições para o artista mostrar e partilhar, porque eu acho que há exceções, evidentemente, mas os artistas têm isto em comum com os cientistas, não é? Gostam de partilhar aquilo que criam. Essa é uma das motivações que leva um cientista a fazer uma descoberta e a publicá-la e a partilhar isso com os seus colegas e com, digamos, o povo em geral, em princípio, e o artista da mesma maneira. Portanto, a partir de 1982, a Éter começa a fazer um levantamento que foi extraordinariamente importante na história da fotografia portuguesa, um levantamento sistemático das grandes figuras da fotografia portuguesa do século XX, e nessa altura, quer dizer, o Gerard renasce como fotógrafo e fotografou praticamente até à morte, continuou a fotografar. Há uma outra coisa que também, enfim, tenho possivelmente uma explicação, mas gostava de saber se faz sentido. O Portugal que ele fotografa nos anos 50 é um Portugal que vive em ditadura, também é um Portugal indiscutivelmente com muitos aspectos triste, é um Portugal também cinzento, é uma Lisboa que talvez surja, talvez se comparássemos as fotografias de Lisboa, pelo menos aquelas que têm sido mais expostas e mais mostradas, há fotografias que são claramente urbanas. Estas são fotografias muito urbanas, claramente fotografias de uma cidade. E há muitas fotografias do Gerard, mesmo sendo fotografias de Lisboa, são fotografias de um país, se calhar, mais rural, em que parece talvez menos urbano. Mas seja lá como for, eu diria que, num apanhado geral, elas talvez não sejam tão tristes como estas. E eu isso pergunto, isso é porque esse foi o retrato que ele fez, ou isso também é um fruto da seleção? Há uma história curiosa que já vou contar, e que foi a Daniel, julgo que o irmão do Gerard é que revelou, o José Manuel, mas já vou contar essa história. Em primeiro lugar, para responder à sua pergunta, eu nunca achei que as fotografias do Gerard dos anos 50 fossem fotografias do Portugal salazarento, triste, etc. Quer dizer, são as fotografias do Portugal real, muito pouco desenvolvido, ainda fundamentalmente agrícola, onde as pessoas tinham hortas, onde havia quintas. Eu lembro-me, isto já foi há muitos anos, há um meio século, não é? Mas era estudante do técnico, no Instituto Superior Técnico, e na quinta-feira da Ascensão íamos para os terrenos do aeroporto. Já existia o aeroporto, mas ali na subida do relógio, aquilo eram tudo campos de trigo e oliveiras, e então podíamos escolher ali papoilas, que é a alegria,
os malmequeres, que é dinheiro, porque são amarelos como o ouro, um raminho de oliveira, que é a paz, e era mais outra coisa, é uma espiga de trigo, que era a fartura, não é? Portanto, de facto, o país, o centro de Lisboa, era rural. Viam-se carroças a vender a hortaliça nas ruas, vinha o homem com os cabazes de morangos de Sintra, etc, etc. Portanto, era esse o país que existia. Mas se nós olharmos para as fotografias dos anos 50, dos outros países, na Itália, bem sei que veio da guerra, mesmo em Inglaterra, ou mesmo em França, etc., também se existe a mesma, não digo tristeza, mas dificuldades, misérias, até que era uma Europa saída da guerra, onde havia racionamento, os miúdos andam rotos, etc. Mas muitas das fotografias do Gerard são extremamente alegres, até aquelas que têm os miúdos na rua a brincar, que se encontram, são muito semelhantes, ou da mesma qualidade, ou com a mesma simpatia, que, por exemplo, as fotografias do Roger Main, que fez a mesma coisa nos bairros mais excêntricos de Londres. A história, de facto, estas sim são tristes. E a história que eu ia contar é que o Gerard vai primeiro, de facto, a Praga para conseguir comprar e trazer filmes para distribuição. Filmes Castelo Lopes, toda a gente sabe o que é, não é? É sinónimo de cinema, toda a gente que ia ao cinema, apareciam sempre aqueles documentários no início, Filmes Castelo Lopes apresenta, etc. E depois havia sempre também, outra coisa que as pessoas já se esqueceram, ia-se ao cinema e aquilo era uma festa, com 2 intervalos, uma primeira parte com documentários, seguida de um desenho animado, era fundamental, depois o intervalo, ia-se para o bar, bebia-se um café, conversava-se, depois o filme também era separado em 2 partes. E havia um intervalo a meio. Aliás, há muitos filmes americanos daquela época de ouro, dos anos 50, Cinemascope, etc. A gente compra os DVDs agora e vê, e chega aí a uma determinada altura e aparece o intervalo. E o intervalo, em geral, são 10 minutos de música, não é? Se virem as versões boas do DVD, do Spartacus e outras coisas assim, também tinham intervalo. Portanto, ele vai comprar filmes, nomeadamente desenhos animados, porque nessa altura, digamos, a Checoslováquia era pioneira no desenho animado. Era um desenho animado muito diferente daqueles a que estávamos habituados, do Disney e de outros semelhantes, muito mais, digamos, moderno, muito mais estilizado. E também é nessa altura que julgo que ele contacta o Vega, ainda ele não tinha feito nenhum filme de longa-metragem, o Milos Forman, e poucos anos depois, Filmes Castelo Lopes é o primeiro a exibir filmes do Milos Forman aqui em Portugal, no princípio de 1961 ou 62. Portanto, ele vai em 57 e uns anos depois, agora não me lembro exatamente em que ano, o senhor lá, o correspondente dele na Checoslováquia, um organismo estatal, etc., que controlava os filmes e distribuição dos filmes, também vem a Lisboa. E o Gerard e o irmão, José Manuel Castelo Lopes, levam-no a jantar à Cozinha Velha em Queluz, que já na altura era um dos restaurantes de referência. E a meio do jantar, acho que o senhor, o cheque, se abriu com os irmãos Castelo Lopes e lhes disse: Monsieur Lopes, le communisme é si triste. Quer dizer, ainda era mais triste do que, de facto, a ditadura comunista em Praga, não é? Portanto, era o que ele queria dizer. Portanto, vem um funcionário do Partido Comunista a Lisboa e vê que, apesar de de Portugal ser muito mais pobre que a Checoslováquia nessa altura, quer dizer, que havia uma alegria e determinadas regalias que não existiam no seu país. Eu não resisto a fazer-lhe uma pergunta no texto que escreveu para a revista e novamente no texto aqui da exposição. Pois há uma folha de sala também com um resumo destas coisas. Está aqui. Uma das coisas que nota são os sapatos.
Porquê é que notou nos sapatos? Os sapatos das mulheres com o bico palito la reine, que era uma expressão que eu nunca tinha ouvido, não sabia se quer... É dele, é dele. A expressão é do Gerard, não é? Quer dizer, eu nunca discuti estas fotografias com o Gerard, infelizmente, tenho pena, mas discuti-as com a Daniela, e a Daniela sabia que... E de facto é verdade, porque as pessoas compravam todos o mesmo modelo de sapatos, que era aquele que havia à venda, não é? Que eram mais baratos, exceto ali uma figura, que eu presumo que deve ser uma prostituta, tem todo o aspecto disso, que está ali, naquela parede intermédia, que está à porta e tal, assim meio escondida, muito bem vestida, loura e tal, com a malinha do costume, não é? Então tem sapatos à moda, não é? As outras todas, quer dizer, é aquele formato com uma biqueira redonda, em forma de bico de pata, acho que é outra expressão que se pode dizer para isso, e digamos, e o andar correspondente também seria um bocado um andar de pato, não é? Mas, quer dizer, é essa uniformização, não é? Porque não havia muita escolha, com certeza, nas sapatarias. Eu lembro-me de ir a Praga muitos anos depois, mas ainda durante o regime comunista e a outros países comunistas, e também via as pessoas a entrar e a sair das lojas. De manhã, lembro-me, isto foi na Alemanha Oriental. Fiquei espantado, porque eu saía e via as pessoas no caminho, entravam numa loja, era uma mercearia, entravam e saíam. Depois a seguir era uma drogaria, entravam e saíam. Depois a seguir era uma perfumaria, entravam e saíam. Mas porquê é que vão a tanto? E não compram nada e entram em todas. E depois é que me explicaram, uma senhora de lá que me disse, não, vão ver o que é que chegou naquele dia. Porque, por exemplo, ia ter chegado papel higiênico e depois só daí a 6 meses é que havia. Mesmo que a pessoa ainda não precisasse de papel higiênico, aproveitava para comprar, não é? E depois, nesta altura, depreendo que haveria racionamento, porque isto foi ainda só... Em Inglaterra teve racionamento até ao meados dos anos 50 ou mais, quanto mais a Checoslováquia. Isto é uma seleção das fotografias que ele tinha impresso, não é? Portanto, sim. Disse que ele tinha feito sensivelmente 100 fotografias. Quantas é que estavam impressas? Não sei, 60, vá à volta disso, 70 talvez, não? Não imprimiu todas. Menos, não, eu acho que eram à volta de 50, Daniel, não? Eu acho que com certeza. Era pelo menos o dobro disto. Não, isso é para mim um ponto de honra. Quando se trabalha sobre a obra de um fotógrafo que já morreu e que, portanto, não está cá para nos aconselhar, a gente pode investigar todos os negativos e ver, e aprende-se com isso, mas não se deve... Quem faz, quer dizer... Aliás, eu escrevi uma coluna para o Expresso que sai no sábado precisamente sobre isso. A obra fotográfica de um artista não é o conjunto dos seus negativos. São apenas alguns selecionados pelo artista e aquilo que ele faz com eles. Portanto, eu nunca iria mostrar aqui fotografia, também não mostrei na exposição Aparições no BES, fotografias que o Gerard não tivesse selecionado. Ele olhava para os negativos e fazia uma escolha, imprimia mais do que aquilo que mostrou, sem dúvida, já nas aparições eu mostrei muita coisa inédita. Mas ele fez aquela escolha, olhou, mandou imprimir, às vezes até mandou depois ampliar isso tudo. E os outros rejeitou. Portanto, esses eu gosto de ver, podem ser mostrados, se forem mostrados numa exposição didática para ver. O Gerard, por acaso, também era excepcional numa coisa. Em geral, não fazia aquilo que se chamam... parentes, o Brechting, quer dizer, então uma situação e dispara 3 ou 4 vezes e depois escolhe a melhor. Em geral ele disparava e era aquela. E depois a fotografia seguinte que ele tirava era uma situação completamente diferente noutra rua ou até noutra cidade. E portanto, pode ter interesse, às vezes, se numa determinada situação ele fez 4 fotografias, a mostrar aquelas 4, a prova de contacto para mostrar, olha, fez 4 e escolheu esta e esta é de facto a melhor que as outras, etc, etc. Mas nele até isso
não é possível de fazer assim de um modo geral, porque ele apanhava a situação, captava, e ou saía bem ou saía mal, e se saía bem mandava imprimir para ver. E foi isso que eu fiz aqui, quer dizer, as outras, como eu disse há bocado, eram mais fotografias com pessoas nas ruas e soldados e tropa e polícias e sinaleiros e as pessoas muito ordeiras a atravessar a rua, ou pessoas a olharem para montras e a ver o que é que está exposto. Eu acho que vale a pena explorar um bocadinho mais este ponto. Fazendo-lhe duas questões. Primeiro, porquê é que acha mesmo que é uma questão de princípio? Quer dizer, vamos supor que está a olhar para os negativos e de repente encontra uma fotografia que pode ter passado, mas que é muito relevante, pode ser muito relevante pelo seu valor intrínseco, pelo conjunto da obra, pela situação que descreve. Quer dizer, no fundo é como se não houvesse baú, no sentido que às vezes dá ao baú dos escritores, em que de repente vão-se buscar coisas que eles nunca publicaram, inéditos. Quer dizer, portanto, havia muitas coisas que nós hoje conhecemos de alguns escritores que também não devíamos conhecer. Sim. Porque não eram obras acabadas, porque não eram obras definitivas. Eu acho que é diferente, não queria agora entrar aí por parte da literatura, ainda no outro dia, que esta semana ainda tive uma discussão com uns amigos sobre isso. Eu acho que há toda a conveniência, se o fotógrafo é vivo e se está uma outra pessoa a olhar para a obra, ter essa discussão e mostrar, mas olha que talvez não tenhas razão, porque esta fotografia é muito boa, etc., pelo menos tão boa como aquela que escolheste. Mas quando não está, acho que não se deve fazer isso, porque há o perigo, e foi isso, já agora digo, que é aquilo que eu notei na exposição do Sena da Silva, de transformar o Sena da Silva, que também foi um excelente fotógrafo, num fotógrafo banal. Porque a gente conhecia as boas fotografias dele e agora estamos a olhar para 200 fotografias e muitas daquelas são banais. Pior ainda nesse caso, o Sena da Silva, ao contrário, o Gerard considerava-se um discípulo do Henri Cartier-Bresson. Negativo integral, etc., etc., não se tira nada. A máquina vê e, portanto, a gente imprime o negativo integral. É claro que eu depois percebi que havia exceções, aliás, como hoje se sabe que o próprio Henri Cartier-Bresson também fazia reenquadramentos. Mas pouco, de facto, não sei, direi, em 10% dos casos ou 5% dos casos. Ao passo que o Sena da Silva, que era o homem do design, o arquiteto, o homem do rigor, da linha, etc., praticamente reenquadrava quase todas as suas fotografias. Quer dizer, às vezes usava menos de metade do negativo e fazia uma imagem que era uma obra-prima. Ora, ele já cá não está para fazer isso. Portanto, não sou eu agora que vou olhar para os outros negativos do Gerard, quer dizer, e posso apresentar isso ou num artigo de investigação ou tentar mostrar, etc. A comparação com outras imagens dele, já tinha feito isto antes. Depois dá-se o caso que, não muitos anos antes de morrer, meia dúzia de anos ou 7 anos, ele teve uma grande retrospectiva no CCB, em 2004 e nessa altura ele reviu, e ao longo dos tempos, todos os negativos com a comissária, a saudosa Luísa Costa Dias, com a Daniela, e portanto aquilo foi tudo passado a pente fino, e houve com certeza discussões entre esta, não esta, manda imprimir isto, não manda imprimir, e ele decidiu. Eu acho que é um abuso ir pegar isto na parede, as coisas que ele não aprovou nunca, estas ele aprovou porque houve uma fase da vida, não as mostrou, não sei porquê, talvez por essas razões políticas e outras, mas houve uma fase da vida em que ele mandou imprimir, escolheu que era esta e foi ao Senhor Paixão na Filmarte e mandou imprimir aquilo. As outras ele não mandou imprimir. Os estudiosos devem ter acesso a isso.
Mas agora, estar a fazer uma exposição com isso, eu acho que não é eticamente correto. Mas aceito perfeitamente que outras pessoas tenham outra opinião. Que significado tem, hoje em dia, a fotografia, quando se faz fotografia digital, Sim. há muitas coisas que de repente ficaram diferentes na maneira de fotografar. Há muito, primeiro, por um lado, muitos constrangimentos que desapareceram. Constrangimentos, por exemplo, falta de luz. É muito fácil adaptar. Se a gente tem um rolo de 25 ou de 100 dentro da máquina, antes era difícil de repente. Era difícil de transformar, de repente, fazer ali uma fotografia com um sítio escuro. Hoje não é assim. Não. Mas depois também não deixa de haver. Quem comprava negativos sabia que isso era muito caro. Hoje em dia essa coisa desapareceu. Olhamos para os fotógrafos. Eu trabalhei num jornal e, portanto, sei como é que quantas fotografias fazia um fotógrafo, um fotojornalista, pensei que é uma coisa diferente, que disparava, ligava o motor e aquilo ia por ali adiante. E nós sabemos que as coisas funcionam um bocadinho assim. Bem, isto, além de termos estes, sabermos como é que... e depois, hoje em dia, as fotografias digitais também se apagam mais do que se apagavam. Os negativos ficavam guardados. A fotografia digital não é usada e facilmente se deita fora. E não se sei apaga. também qual será o tempo de vida. Se daqui Bem, a 100 anos mesmo que esteja arquivado, será que a gente tem lá consegue o ler o fecheiro, SPEG daqui a claro 100 que anos? não, possivelmente não. Pois, eu por acaso sou daqueles, às vezes as pessoas ficam admiradas com estas minhas posições, porque julgam que eu sou um tipo antiquado, não é? Que só gosta do preto e branco, ou do filme como era antigamente, etc. Eu acho que não há nenhuma diferença entre o digital e o analógico. Quer dizer, no fundo é ver, e é tudo química. Não me venham dizer que agora que o digital não é química, porque onde há eletrões está a química metida. Evidentemente que é muito mais fácil, mas sempre foi assim. Quer dizer, os primeiros fotógrafos, não é? Quando o Sullivan e aqueles grandes americanos que andaram a explorar o Oeste, não é? Carregavam dezenas de quilos com uma mula ou um cavalo ou um burro, montanha acima, montanha abaixo. Depois tinham de preparar as placas fotográficas na altura, porque ainda tinham de estar úmidas, os tempos do colódio úmido, para fazer a fotografia, tinham de ser imediatamente reveladas, etc, etc, senão perdia-se tudo. E, portanto, transportavam um laboratório que era uma coisa, aquilo não era fazer campismo à moderna, era uma coisa com uma enorme dificuldade. Quer dizer, e a pouco e pouco, quer dizer, tudo isso foi resolvendo, as coisas tornaram-se mais pequenas, os filmes mais rápidos, etc. Os tanques de revelação também, tudo muito mais fácil, não é? Portanto, eu acho que devemos, como fotógrafo, ou uma pessoa que gosta de imagens, deve usar todas as técnicas à sua disposição. E, portanto, tornam isso cada vez mais fácil. Hoje é muito mais fácil, há muito mais imagens, etc. Mas nem todas as imagens são imagens... Quer dizer, eu posso escrever uma carta e não é uma obra de arte, não é? Eu não sou escritor. Os escritores também, aqueles grandes escritores, também escrevem coisas, ninharias e tal, que não são consideradas obras de arte. Portanto, digamos agora, a agulha em palheiro, o palheiro é muito maior, as agulhas são muito mais pequenas, mas continua a haver agulhas e continua a haver palha. Portanto, o que é preciso é depois escolher. E acho que quem fez, enquanto é vivo, vai escolhendo e vai mostrando aquilo que acha que é bom. Pode-se aconselhar ou não se aconselhar, com amigos ou com comissários, etc., mas ele é o dono da sua obra, acho eu. As únicas coisas que eu queria dizer são coisas que só eu posso dizer, porque vivi 43 anos com Gerard e ao longo das coisas que vocês disseram, havia coisas que eu gostava de dizer, porque, por exemplo, esta fotografia, que o Jorge, com muita razão, disse que é uma das poucas que o Gerard fez de pessoas, uma fotografia frontal. Mas eu me lembro agora, e por acaso nunca disse isto, porque quando temos as conversas, quando preparamos as coisas com o Jorge, eu normalmente faço o possível para me lembrar de mais coisas possíveis a contar. E esta esqueci-me, mas eu lembrei-me hoje que o Gerard me tinha dito que tinha pedido licença a este homem para o fotografar.
e isto é quase evidente na fotografia, porque o homem tem um sorriso e que ele achou a situação completamente, eu acho que ele chamava o chinês, não sei se era chinês ou outro país, chamava o chinês, e que encontrou na rua, e eu acho que e ele achou isto completamente surrealista, quer dizer, não está ninguém na rua e de repente dá com um chinês em Praga. E parece que foi só com um gesto e que ele conseguiu pedir ao homem se o podia fotografar, e o homem diz que sim e tirou esta fotografia. Bom, isto é uma das coisas que eu me lembrei. O Gerard, no princípio, quando foi, digamos, descoberto pelo Toé, ele tinha, e com razão, porque nunca tinha conseguido nos anos 50 mostrar as fotografias, e o que ele sempre disse é que ele tirava a fotografia para as mostrar, não era só para ele, coisas que faz o Toé. O Toé toda a vida tirou fotografias, enquanto nunca as mostrou a ninguém, se eu bem me lembro. O Gerard tinha imensa pena de não mostrar as fotografias. E já não me lembro o que eu queria dizer a este respeito. Sim, e quando foi descoberto pelo Toé, claro que fez toda a confiança no Toé, todo contente que ele estava de poder mostrar as fotografias. Bebê. E depois disto começou a falar com outros fotógrafos. E ele estava sempre com muito pouca confiança nele. E eu acho que não escolhia nada. O Toé que escolheu, e depois, quando mostrava a fotografia a outros fotógrafos, como o Jacques Minassian, por acaso, mostrou, e o Jacques punha umas de parte, uma direita, uma esquerda, e o Gerard não dizia, mas não gostas dele. Não, fazia toda a confiança no outro em qual ele punha uma confiança e um profissionalismo que ele não tinha, ou pensava que não tinha. O que se passa é que, pouco a pouco, ele ganhou confiança, e é por isso também o que se passou, e foi, eu estava aqui a ver se o Jorge ia falar disso, e falou, e muito bem, que para o CCB, com a Luísa Costa Dias, que tem, pronto, saudosa Luísa Costa Dias, que eu gostei imenso e que me aprendeu muita coisa. Uma das coisas que aliás, eu escrevi isto no catálogo da última grande exposição, é que eu fiz muita arrochagem com a Luísa ao lado dela, e ela diz-me uma coisa que eu nunca esqueci, porque muitas vezes estamos a pôr as fotografias, não sei o quê, depois há uma com a qual não sabemos o que devemos fazer com esta fotografia. Esta não cabe aqui, não está bem, não cabe em parte nenhuma. A primeira coisa que podemos pensar, então, não vamos expô-la. E ela dizia, não, temos que recomeçar tudo do princípio. Bom, é talvez uma boutade, não é? Um bocadinho exagerado, mas eu acho que ela tem razão. Mas então, o Gerard não tinha confiança. Punha confiança da escolha noutras pessoas. E depois ganhou mais confiança e escolhia, dizia, mas, por exemplo, a Luísa Costa Dias escolheu umas que ele não estava completamente de acordo, e depois os dois estavam assim, e depois o Gerard acabava por ceder, ou ela, mas foi assim. E comigo, aliás, também. Perguntava-me a mim, quando, mais no segundo período dele, quando ele começou a fotografar, então a escolha quase sempre era feita comigo. Mas concordávamos quase sempre. O que eu acho ao respeito das fotografias, e aqui é que estão os dois um bocadinho... Não, enfim... Eu só estou a desafiar. Agora, o problema é que eu acho que depois de tantos anos... Mas falo nisso, porque o trabalho de ir aos negativos, por exemplo, era um trabalho do estudante, quer dizer, quer estudar a obra do Gerard Castelao, pode ir vê-las para dizer coisas, mas que é completamente diferente do que organizar uma exposição. Mas eu acho que eu que tenho os negativos, eu não me vejo, se vejo uma pessoa, se contacto uma pessoa, digamos, séria e que está interessada a ver os negativos. Aliás, eu prefiro dizer folhas de contacto que negativos, porque poucas pessoas são capazes de ver negativos sozinhos, assim, realmente negativos. Eu acho que não dizia que não, se a pessoa for de boa fé e tal. E, aliás, isto que eu queria dizer em memória a Luísa, é que a Luísa, isto é que ela queria fazer. Sempre disse ao Gerard que depois da exposição do CCB,
ela queria ter tempo de ir ver os negativos todos e que ela tinha certeza de encontrar, de ter também umas aparições, outras aparições. O Jorge teve a aparição das fotografias que o Gerard tinha decidido imprimir, mas a Luísa tinha a ideia que podia ter tido outras aparições. O que pode ser, realmente, mas eu acho que as duas coisas estão... Eu percebo muito bem o que o Jorge faz e de uma certa maneira, acho que não pode ter escapado imensas coisas. Eu tenho a certeza que não. Mas deve haver, se calhar, umas coisas a ver para outra pesquisa, por exemplo. Mas que aqui eu acho que entramos um bocadinho na história. Ora, passaram mais de 50 anos, já estamos na história do que o Gerard fotografou. Quer dizer, por exemplo, então, mas estou muito interessado para o que se passava em Praga nos anos 50. Então, não haverá uma fotografia onde não se encontra uma coisa? Isto ainda é outra história.